Saúde e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? De volta para mais um conteúdo aqui no nosso canal Cabeça de Bíblia Oficial. Hoje eu quero falar um pouco sobre o 38º Congresso Missionário Gideões Missionários da Última Hora. Mas antes, quero pedir o seu like, quero pedir que você se inscreva no canal, quero pedir que você comente bastante esse assunto, porque ele é um pouco quanto polêmico, tendo em vista o que aconteceu nos últimos anos. E também compartilhe, por gentileza, este conteúdo a muitas pessoas. É muito importante, a gente se expõe aqui, a gente mostra a nossa opinião, abre a Bíblia, mostra a verdade, a gente investe o nosso tempo para informar você, para ensinar, para exortar, para cobrar, para denunciar. E é importante que você apoie também esse canal, e a maneira de apoiar esse canal é se inscrevendo, é deixando o seu like, é deixando o seu comentário, é compartilhando e quem sabe sendo também um dos membros desse canal. Seja um membro desse canal, me apoie lá, Deus vai te honrar muito. Como disse, hoje eu quero falar sobre o 38º Congresso de Missões, Gideões Missionários da Última Hora. Não vou colocar logo deles, alguma coisa parecida, porque senão não estou nem preocupado em monetização, mas eles podem pedir direitos autorais e vetar o conteúdo aqui no YouTube. A página do pastor Maurício Silva, vocês devem conhecer, um gordinho, ele prega, ele é lutador. Eu gosto dele porque ele é guerreiro, fala a verdade. A página dele no Facebook publicou no dia 19 de fevereiro, eu já tinha a ideia e o desejo de falar sobre os Gideões Missionários, mas eu estava segurando, salvei algumas coisas no meu laptop e tal, mas eu estava segurando. Mas quando eu vi este vídeo, aí eu vi para cá imediatamente. A página dele, no dia 19 de fevereiro, publicou um vídeo de um certo pastor que pregou nos Gideões Missionários da Última Hora e esboçou claramente, com muita autoridade inclusive, que as condições para se pregar nos Gideões Missionários da Última Hora era pagando. E ele falou, não importa o tamanho do pastor, não importa o tamanho da pastora. Ele disse com muita ênfase, todos pagam. De manhã, um preço. À tarde, outro preço. De noite, outro tanto. Eu fui convidado 2 vezes para este congresso. A primeira vez eu tinha 20 anos de idade, eu era diácono da igreja, radialista em São Paulo. Pregava muito, era convidado para pregar em muitos lugares. E eu cresci muito naquela época. E eles foram lá na rádio e convidaram a mim, inclusive a dupla Filhos de Damasco. Eu não sei se eles lembram, o pastor Raimundo, seu companheiro, seu irmão, inclusive, que está doente, quero que Deus o recupere e dê saúde, assim seja. Que eles foram lá na rádio e nos convidaram. Aí a gente ficou feliz, eles falaram que nós íamos aparecer em 124 países. Eu, menino de 20 anos, fiquei vislumbrado e que daquele dia em diante seria um divisor de águas no meu ministério, ia crescer, prosperar, porque ia abrir um leque para o mundo inteiro, seria um nome reconhecido em todo o país. E de bate-pronto eu falei, beleza, eu prego aqui de boa, tranquilaço, não tem problema nenhum eu pregar no Gideão em Santa Catarina, não tem problema nenhum. Só que depois eles me falaram a condição. A condição é você pagar X valor. Cada momento do culto, do trabalho sendo executado, existe um tempo e esse tempo é cobrado. Exatamente. Aí ele deu o valor para mim na época era uma espécie de 2.500. E eu era um menino recém-casado. Não aceitei. E também não fiquei vislumbrado, tipo, vou fazer fama. Porque naquela época, gente, 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente não tinha no coração esse desejo de ser famoso, esse desejo de ser estrela, popstar. A gente tinha o desejo de pregar o evangelho, de ser alguém no reino de Deus. Era a nossa maior ambição. Não era como hoje, que as pessoas querem mais aparecer, mais chamar a glória para si, do que pregar o evangelho. Eu não aceitei, passou batido, muitos anos foram, aí a tecnologia começou a surgir com mais notoriedade, com mais ênfase no Brasil e no mundo, e os Gideões começou a aparecer, até que se tornou um dos maiores congressos de missões no Brasil e até do mundo. Pastor Cisino Bernardino se tornou famoso
e foi reconhecido como príncipe das missões. Eu acho até justo. Teve também o segundo convite. Só que esse segundo convite, se eu não me engano, foi em 2019. 2020, 2019. Se eu não me engano, foi para o 36º Congresso de Missões, se eu não me engano. E vieram até mim, me procuraram, começaram pelas redes sociais, depois me procuraram e falaram assim: olha, nós queremos o senhor pregando lá nos Gideões, você é um pregador, tal, ficamos sabendo do senhor, tal e coisa. Eu falei: bênção, eu vou, mas a condição é X reais. Eu falei: tô fora. Se eu tivesse esse valor para pregar, para pagar para pregar, eu investia na nossa igreja local com instrumentos novos, aparelhagem nova. Jamais eu pagaria um valor tão grandioso para pregar 1 hora, sendo que eu posso pregar aqui na igreja 1 hora, 1h30, coisa que eu estou acostumado a pregar aqui na nossa comunidade. Então não fui mais uma vez. Mas um pastor aqui do Espírito Santo, que eu não quero citar nome, ele foi lá ter a sua participação apagada e deixou lá 24 mil reais. Eu vou falar de novo, ele deixou lá 24 mil reais. E os objetivos, os propósitos, você já deve saber por quê. Eu parei para pensar um pouquinho. Quando eu vi esse vídeo desse pastor com muita ênfase pregando, eu parei para me perguntar algumas coisas depois que eu vi o vídeo. Mas eu quero que você veja o vídeo para que você entenda as minhas perguntas. Veja o vídeo, veja comigo o vídeo. Eu fui pregar no Camboriú, quis pregar lá, eu quis pregar, paguei para pregar. Que todo mundo paga. Não, fulano paga, paga! Ele diz que não paga, é mentiroso! Paga! Para pegar em Camboriú tem que pagar. E não corta não. Corta não. Tem que pagar. Eu estava com dinheiro sobrando e paguei. Mas pensa como eu me arrependi. Podia ter usado aquele dinheiro para outra coisa. Tem que pagar. Eu estava com dinheiro sobrando e paguei. Nesse trechinho você percebeu a ênfase que o pastor que pregou lá está dando sobre a informação que ele está replicando na mensagem que ele está pregando. Ele está dizendo: eu estive lá e eu preguei, mas eu tive que pagar também. E não importa o tamanho do pastor, não importa o tamanho da pastora, todos pagam para pregar nos Gideões missionários da última hora. A pergunta que eu me fiz e eu quero compartilhar com você é a seguinte: pastor Cisino Bernardino fundou os Gideões missionários da última hora. Claramente, obviamente, esse processo, essa dinâmica, esse ritmo de cobrar dos pregadores já existia. Só que como não surgiu pessoas que evidenciassem, que mostrassem isso nos bastidores, isso foi acontecendo como se fosse algo normal. Vender espaço no púlpito, normal. Cobrar para pregar, normal. Pagar para pregar, normal. Não tinha ninguém para denunciar, não tinha ninguém para falar que isso estava errado. Quem falaria que estava errado no altar? Se lá estava com o rabo preso, tendo que pregar uma palavra que não podia confrontar os desacertos e os erros, porque senão não voltaria no próximo ano, pagando novamente. Então provavelmente o príncipe das missões também praticava esse tipo de barganha. Você prega, mas o valor é X. Mas não houve ninguém para falar dele, porque ele deu muita oportunidade para muita gente. Pagando ou não, muita gente teve uma grande oportunidade e mudou de vida. Depois ele morreu, saudosa memória, deve estar com Cristo. Ele morreu e tomou posse o seu filho, Reuel Bernardino. Só que este continuou o ritmo, mas só que aumentou. Ele colocou um pouco mais de fermento no ritmo, nessa barganha entre cobrar dos pregadores o espaço para pregar no altar. Isso foi fermentando, fermentando, fermentando. Ele começou a se perder com tanto dinheiro, é casa, é carro, e você já conhece a história. Ele se perdeu a ponto da igreja começar a observar a conduta dele, a postura, a dinheirama que estava surgindo, e ele não fazia nada e conquistava muito. Sem fazer nada, vivendo muito.
E a igreja começou a perceber isso, a convenção começou a perceber isso, o Ministério Público chegou a ser até notificado por causa disso, e a convenção fez a gentileza de pedir para que ele saísse. E ele teve que entregar, porque senão o Ministério Público ia mostrar toda a realidade que estava acontecendo nos Gideões Missionários da Última Hora em relação ao dinheiro que entrava e para onde estava indo. Ok, pastor Reuel Bernardino entregou a igreja e entregou a instituição Gideões Missionários da Última Hora. Quem assumiu? Pastor Zilmar Miguel como presidente e como seu vice o pastor Silas de Souza. E mudou toda a diretoria. Agora, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte, para o vídeo não ficar muito longo. Será que este processo de barganha continua? Será que pagar para pregar ainda é necessário? Será que eles ainda estão fazendo listas para esses pregadores aparecerem, terem sua chance para o Brasil, para o mundo, e estão cobrando taxas? Será que o processo continua ou mudou nesse 38º Congresso que vai acontecer no dia 23 de abril ao dia 2 de maio deste ano? Será que o processo mudou? Ou continua o mesmo? Será que agora os pregadores que sobem no altar sobem porque são verdadeiros homens e mulheres de Deus, que têm capacidade de transformar vidas, ganhar almas para Jesus, que são pessoas ilibadas, santificadas, que têm vida no altar, que tem a igreja consolidada, ministério consolidado, ou é um negócio ainda? Será que continua um negócio? Porque partindo do dia que eu fiz esse conteúdo, faltam 52 dias para o Congresso se iniciar. Se não houver prestação de conta no final do evento, não adiantou nada trocar o Reuel pelo Zilmar. É como se tivesse trocado 6 por meia dúzia. Porque se a instituição ainda trabalha da mesma forma que o antigo sacerdote, não adiantou nada trocar. A igreja vai ver, o público vai ver, e os Gideões Missionários da Última Hora continuará desacreditado, sem crédito, porque o crédito neste trabalho de missões já acabou quando os escândalos veio à tona. Fora os escândalos de pastores drogados, bêbados, adulterando, trocando de mulher nos hotéis, é um rolo fora do normal. Vamos ver como é que será o 38º Congresso de Missões Gideões Missionários da Última Hora. Vamos ver. Eu acredito que deve ter uma prestação de contas. Quanto entrou, quanto saiu, aonde será destinado, para quem, para qual país, quanto sobrou para o próximo ano, no caso o 39º Congresso. Eu acho que precisa ter transparência para, quem sabe, pastor Zilmar e a sua equipe consiga trazer de volta o crédito que há 15, 14, 13 anos atrás esse congresso tinha. Arrebatava vidas, era gostoso ouvir. Alguém vai falar, é recalque, porque nunca pregou, não sei o quê. Gente, eu sempre tive vontade sim de pregar nos Gideões Missionários da Última Hora. Claro, seria hipocrisia da minha parte falar que não, mas pagar para pregar, absurdo. Não vou e não querei. Agora, se me chamar para pregar esse ano, dentro das minhas possibilidades, gratuitamente, e eu vou lá pregar uma palavra rema, vou ganhar almas para Jesus e vou contribuir com o reino. Vou contribuir com o reino, com almas, porque dinheiro, gente, se eu tivesse, eu investiria aqui na minha comunidade, como eu já o faço. Então fica aqui o meu comentário sobre os Gideões Missionários da Última Hora, pedindo a Deus que esse congresso seja uma bênção, que não haja compra e venda de espaço, que pregador não se venda, que o altar dos Gideões Missionários sejam repletos de pessoas selecionadas, porque tem vida com Deus, vida no altar. Para não ficar muito longo, eu fico por aqui. Mas o que você achou desse comentário que eu fiz? O que você acha desse congresso? Qual é o seu pensamento sobre a nova diretoria? E o que você está expectando, o que você está esperando do 38º Congresso Gideões Missionários da Última Hora, que acontecerá no dia 23 de abril até o dia 2 de maio? O que é que você está esperando desse congresso?